Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global e hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram lá no Instagram no último dia 25 de julho sobre vários assuntos que vão desde geopolítica, planejamento patrimonial, questões pessoais também. Ficou bem bacana esse vídeo, me acompanha aqui então. E se você quiser participar, segue a gente, @capital.global lá no Instagram ou ainda no meu pessoal, mas que eu posto muita coisa bacana também, @guilhermebauer.s. Por lá, você acaba tendo a possibilidade de participar desses quadros de pergunta e não precisa nem pagar uma consulta para isso. Além disso, por lá, você também fica sabendo de novidades que nós temos de antemão. Por exemplo, uma delas é o Desbravando Bandeiras, o nosso lançamento que ocorrerá no dia 24 de agosto, que eu já divulguei há mais tempo lá no Instagram. E aqueles que estão na lista dos Early Adopters, que já garantiram a sua vaga lá, vão receber informações exclusivas e conteúdo também. Aliás, o Desbravando Bandeiras conta com mais de 8 documentários, nós fomos para vários países. Eu vou deixar o teaser de um deles para você assistir aqui também. Com clima subtropical e uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes, o Paraguai é um país repleto de oportunidades para serem desbravadas por nós empreendedores. Por aqui, nós encontramos um ambiente fértil para fazer negócios, com uma baixa tributação, custo de energia bem barato, os custos de logística também bastante acessíveis, diversas vantagens tributárias determinadas e específicas para os setores que o país quer desenvolver e também facilidade para poder contratar e demitir mão de obra, facilidade para atuar com importação e exportação. Até porque, em um contexto como esse, cada vez mais os brasileiros têm olhado para o Paraguai com atenção. Será que esse é um país interessante para você empreender? Será que as vantagens tributárias superam as desvantagens, como os problemas como corrupção, por exemplo? Será que vale a pena fincar uma bandeira aqui no Paraguai? Hoje nós viemos até aqui e vamos desbravar tudo isso em conjunto com vocês. Desbravando Bandeiras, disponível em 24 de agosto. Muito bacana, não é mesmo? E ainda tem aulas, a gente ensina a abrir empresa nos Estados Unidos sem precisar de advogado, vai ter um conteúdo que você jamais viu na internet. Aqueles que nos seguem no Instagram provavelmente já viram essa divulgação antes e já até se inscreveram na lista do Desbravando Bandeiras. Agora, se você não fez isso ainda, bom, o link está aqui na descrição, ainda dá tempo. O conteúdo final lá da estreia vai ser pago, evidentemente, não existe almoço grátis. Mas quem está inscrito na lista já, desde logo, vai receber alguma pincelada de conteúdo exclusivo gratuito. E então, não percam mais tempo, se inscreve lá para garantir a sua participação, pelo menos nessa parte do conteúdo. Ou não também, você é livre. Mas eu recomendo fortemente. Agora sim, vamos às perguntas. E a primeira delas foi do Joque_Rocha, que me questionou se ter uma empresa offshore dona de outras empresas nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, compensa. Olha, se você mora nos Estados Unidos, você precisa observar o GILTI Tax, Global Intangible Low Taxed Income, e também o Subpart F. Essas são regras de antidiferimento tributárias americanas que dizem que sempre que um residente fiscal nos Estados Unidos possui mais do que 50% de participação em uma empresa que está sediada fora dos Estados Unidos, vai precisar pagar um imposto de 10,5% nessa empresa, independentemente de distribuição. Então, cuidado, porque se esse for o caso, você tem um controle de uma empresa offshore e é residente fiscal nos Estados Unidos, isso aí vai repercutir em mais tributação para você. Além disso, uma das principais razões pelas quais a gente abre empresa offshore, para quem tem investimentos, é para fins de planejamento sucessório, para fugir do imposto de herança dos Estados Unidos. Só que se você é residente nos Estados Unidos, aí você já não teria de pagar esse imposto de herança, porque, aliás, você provavelmente não teria, porque a faixa mínima é só acima de 13 milhões de dólares, então a maior parte das pessoas não cumpre com o peso para entrar nessa tributação. Então, geralmente, para quem é residente fiscal nos Estados Unidos,
empresa offshore não é a melhor alternativa. Talvez um planejamento interno seja mais eficiente. Porém, é claro, não existe resposta de prateleira. Isso vai depender também de qual estado americano você está, de qual que é o visto que você está nos Estados Unidos, vai depender se você tem uma empresa ativa ou passiva, vai depender se você é ou não é controlador dessa empresa, qual que é a sua finalidade, se é otimização fiscal, se é maior privacidade, enfim. Tem várias questões que precisariam ser analisadas caso a caso, mas essa pergunta é muito interessante. Aí a próxima é do Hélio Quadros, que questionou se há possibilidade do Maduro cair. Olha, eu não sou nenhum especialista em política internacional, muito menos nas questões internas aqui da América Latina. Mas o que eu tenho observado, vendo as notícias, lendo um pouco sobre isso, é se há uma possibilidade de o Maduro cair, essa possibilidade nunca esteve tão próxima quanto atualmente, com essa visão internacional sobre o processo eleitoral do país. E normalmente ditaduras são assim, elas parecem muito fortes, mas a mudança é súbita. Então pode ser que ele caia, acho que é improvável, mas eu não vou queimar minha língua, eu também, como eu falei, não sou especialista, é improvável, mas nunca esteve tão perto. A próxima pergunta, ao menos essa é a minha opinião, de leigo nesse assunto. O meu negócio é planejamento patrimonial e internacionalização. A próxima pergunta é do Rodrigo Alves. Ele questionou se países europeus taxam offshores em paraísos fiscais, assim como o Brasil taxa os da lista negra. Bom, quando a gente fala em países europeus, tem que lembrar que a Europa é um continente com bastante descentralização e cada qual dos seus países tem regras específicas. E em alguns pontos elas podem se assemelhar com as do Brasil ou em outros se afastar. O Brasil, ele não taxa o país porque ele está na lista negra. Na verdade, até pouco tempo atrás nem fazia diferença tanto assim, estar ou não estar, mas ele taxa as empresas por conta dos 3 requisitos chaves, que é estar em um paraíso fiscal, ser regime fiscal privilegiado ou ter uma renda passiva, predominantemente, 60%. Então, mesmo que você montasse a empresa no país que não é paraíso fiscal, se é de renda passiva, ele ia taxar. Agora, na Europa, tem país que fala, não, tá em paraíso fiscal, é esse o critério. Então, depende muito de onde a gente está falando. Porém, se nós formos generalizar, sim, a maior parte dos países da Europa irá taxar a sua empresa sediada em um paraíso fiscal de forma direta. Eles têm regras de CFC, Control Foreign Corporation, mais rígidas por lá. E eles vão falar que caso o controle dessa empresa se dê na Europa, ainda que você tenha a registrado em um outro país, eles vão tributar nesse país em questão da Europa. Sobretudo se você tiver registrado em um paraíso fiscal. Então, de forma genérica, a resposta é sim. Luca Torkaski questionou se investindo dinheiro nos Estados Unidos, em REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, ou em stocks, que são ações americanas, como que é o imposto para trazer esse dinheiro para o Brasil? Bom, o imposto não tem relação com trazer o dinheiro, tem relação com auferir renda, independentemente de você trazer o dinheiro para o Brasil ou não. E aí, o que define qual vai ser o imposto é principalmente se você está fazendo esse investimento por meio de pessoa física, por meio de pessoa jurídica. Na pessoa física, você tem que pagar imposto de 15% sobre os seus investimentos no exterior, de forma geral. Para o Brasil, os Estados Unidos não vai te cobrar na maior parte dos casos, você sendo residente aqui, se cobrar, geralmente é retido na fonte. Mas para o Brasil, agora, nova lei, eles vão te cobrar 15% de imposto sobre dividendos, se você não tiver tido pago já lá retido na fonte, sobre ganho de capital, sobre investimentos no exterior no geral. Fica atento porque isso mudou faz pouco tempo, então talvez você encontre informações desatualizadas e, portanto, equivocadas na internet. Só que tem um ponto, você paga lá se tiver a renda, se vendeu. Então, você comprou lá ações da Apple e ela valorizou um monte, mas você não vendeu, enquanto não vender, não tem que pagar imposto sobre ganho de capital não realizado. Já para empresas offshore, é um pouco diferente. É agora também a alíquota fixa de 15%, só que a nova lei do Brasil dispõe que você precisa pagar 15% sobre o lucro apurado no balanço da empresa offshore anualmente, independentemente de distribuição ou não. Então, se a tua empresa offshore investiu em ações da Apple
e as ações valorizaram, e essa valorização entrou na contabilidade da offshore, portanto, você teve um fato gerador de imposto, ainda que a empresa offshore não tenha distribuído para sua pessoa física. Então não vale mais a pena a empresa offshore? Bom, vale, dá para fazer diferimento ainda, é um pouquinho mais complexo, mas dá, e é principalmente por uma questão sucessória, para fugir do imposto de herança dos Estados Unidos. Você não sendo residente lá precisa se atentar a isso, certo? Então se você tem, sei lá, 150, 200 mil dólares lá fora, já começa a pensar na sua empresa para poder fazer essa sua otimização fiscal. Não é tão caro quanto as pessoas pensam. Aí o Lucas Vitorino questionou se feijão em cima ou embaixo do arroz. Lucas, entenda que existem duas maneiras de comer. Uma, as pessoas botam o arroz e depois colocam o feijão em cima, que é o que as pessoas normais fazem. E a outra é colocar o feijão e o arroz por cima, tal qual fazem os psicopatas. Não seja esse segundo grupo. Aí o Rosivale questionou se estou para abrir uma LLC como offshore em Delaware. Como opero com zero imposto? Bom, não é tão simples assim, tá? Olhando sobre a legislação de Delaware, para que a sua empresa não seja tributada, você tem que ter uma LLC com apenas um sócio. Todas as LLCs com apenas um sócio, só um membro, Single Member LLC, são consideradas Pass-Through Entry. Entidade passa direto e é tributada da mesma maneira que esse sócio. Aí se o sócio é um estrangeiro que não reside nos Estados Unidos e não paga impostos por lá, portanto, a empresa que é tributada da mesma maneira que ele também não será tributada, exceto se essa empresa for considerada que está engajada na economia americana, no que eles chamam de United States Trade or Business. Se for esse o caso, aí ela passa a ter de pagar impostos lá, mesmo sendo uma Foreign Owned Single Member LLC, certo? Então, se você cumprir com essas condições específicas de temperatura e pressão, por lá nos Estados Unidos, essa sua empresa não paga impostos. Só que, por outro lado, no Brasil, agora com a lei das offshores, essa LLC é um regime fiscal privilegiado, no artigo 2º da Instrução Normativa 1037. Portanto, você teria de pagar aquela regra lá dos 15% sobre o lucro apurado, ainda que não distribuído. Tem várias nuances aqui que você pode pensar. Se a empresa é operacional, será que não faria mais sentido abrir em um outro país que não fosse os Estados Unidos? Qual que é o seu negócio? Se você vai ter sócio ou não? Mas esse modelinho de LLC com um sócio apenas nos Estados Unidos, pelo menos pela legislação de lá, pode ser uma maneira de você conseguir evitar a tributação, pagar o imposto zero. O Mário Farias questionou qual país da América Latina é mais barato de se conseguir a residência permanente. Olha, eu não trabalho com todos os países da América Latina e o preço costuma variar a depender da complexidade do caso, quantas pessoas vão fazer. Porém, dos países que nós trabalhamos, o custo com documentação, pelo menos, do Uruguai é bastante competitivo. Só que aí a viagem é cara. Aí o Paraguai, por outro lado, o custo com documentação é um pouquinho mais alto. Só que a viagem em si tende a ser mais barata. Então, eu diria que é algum desses dois que você poderia olhar. Dos que são interessantes também. Sei lá, às vezes na Venezuela é mais barato, mas quem é que vai querer fazer uma residência por lá? O Rods Canferla questionou se eu confio no Bitcoin ou cripto em geral. Olha, eu confio no Bitcoin. Em cripto em geral, não. Eu diria que mais de 90% das altcoins, shitcoins, se não mais do que isso, são esquemas fraudulentos e que não me cheiram bem, tá? Tem muita coisa ali que não dá para confiar. Então, tenha ceticismo. Com o Bitcoin em específico, eu sou otimista, principalmente pelas condições que são inerentes a ele. Foi a primeira que tem essas condições, o resto é tudo réplica. Ninguém sabe quem são os criadores. O Satoshi Nakamoto é um pseudônimo que até hoje não descobriram, o que torna o Bitcoin mais forte. E ele tem uma entranha antifrágil, que dificulta sofrer ataques de status, que é funcionar como Proof of Work e não como Proof of Stake. Eu não tenho nada contra Ethereum, não tenho nada contra Proof of Stake, mas Bitcoin é Bitcoin. Se um dia alguma moeda vier substituir as moedas estatais, o Bitcoin é o
candidato preferido, não surgiu nada até então que esteja na frente dele nessa corrida. Portanto, eu invisto, ou melhor, eu tenho um palpite maior com o Bitcoin. E isso é uma questão de fundamentos. Quanto a preço, aí sim, pode ser que tenha uma shitcoin aí que suba 1 milhão de vezes mais do que o Bitcoin no curto prazo, ou no médio prazo, até no longo. Mas se sustenta em fundamento ou não, aí já é outra história. O Vitor Aju questionou se quando contratamos um family office, os recursos são transferidos para a conta dela. Olha, em regra não, tá? Em regra não, mas o family office é um serviço que pode ser muito específico e em alguns casos, eventualmente, pode ocorrer. Eu não gosto dessa ideia. Os family offices que nós trabalhamos, que temos parceria aqui na Capital Global, eles são o gestor do seu patrimônio, mas o dinheiro está sob sua custódia. Então você abre uma conta lá num banco, abre uma conta lá na sua corretora de investimentos. Aliás, está sob a custódia do banco e da corretora, né? Mas está sob uma conta de sua titularidade. E o family office entra como um conselheiro. Às vezes ele até consegue enviar uma ordem de compra para você ou uma ordem de venda lá no banco, lá na corretora, mas o dinheiro para todos os fins é seu e está sob a sua titularidade. Essa é a regra geral, é o que eu recomendo. Cuidado para não cair em golpes. Tem muita gente que tem dado golpe financeiro em pessoas que querem investir no exterior. E se a pessoa vai ter a custódia do seu dinheiro, isso aí muitas vezes é um alerta laranja para você ter uma atenção adicional e ver se aquela empresa é idônea ou não. Tem alguns trustes de prateleira aí que fazem isso. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre um dele que ficou restrito, não pode ser divulgado em alguns países e quase que eu tomei um processo. O Fernando Delcol questionou sobre cidadania portuguesa por investimento em Bitcoin Unbound Fund, se eu vejo vantagens. Olha, para quem não sabe, lá em Portugal existe um programa de Golden Visa, que é um visto que você investe determinada quantia no país, em alguns fundos, ou por muito tempo foi em compra de imóveis, hoje em dia já está mais limitado, tem que gerar emprego e tudo mais. Você investe uma quantia, aí você ganha um visto de residência e depois de um tempo, não precisa morar lá, mas depois de um tempo com esse visto, você consegue se naturalizar um português. Portanto, você vai ter um passaporte europeu, te dá acesso a morar em toda a Schengen Zone com mais facilidade, entre outras diversas vantagens. E sim, ter uma segunda nacionalidade é muito bom. Inclusive, as europeias estão entre as melhores para se ter, porque te dão muito acesso e você não tem que pagar imposto por conta disso, tal qual é quem tem a nacionalidade americana dos Estados Unidos, por exemplo. Então eu sou a favor de ter uma segunda nacionalidade. Agora, tem 2 pontos aqui que já é um pouquinho mais complexo. Vale a pena que essa segunda nacionalidade seja obtida por um programa de Golden Visa, desses de investimentos? Será que essa é a melhor solução? Segundo, botar investimentos em Bitcoin num fundo vale a pena? Primeiro, se é a melhor solução. Olha, eu entendo que não. Porque se você tem lá 1 milhão, 500 mil, que seja, para investir em um programa de Golden Visa em Portugal, e você provavelmente tem também a liberdade para morar um tempo em um outro país. Então, me parece fazer mais sentido ir morar 2 anos na Espanha, ou 3, contando com o tempo do processo, e aplicar para se naturalizar por tempo de permanência, porque para brasileiros dá para fazer isso. Você vai gastar menos morando 2 anos na Espanha do que investindo em alguma coisa em Portugal. Agora, eu vou investir em Portugal de qualquer maneira. Então, beleza. Aí, quem sabe, já aproveita e une o útil ao agradável. Agora, se você vai investir só por conta disso, aí já me parece um pouquinho ruim. Ainda mais botando em um investimento atrelado a Bitcoin. Porque a grande vantagem do Bitcoin é essa desestatização e desinstitucionalização que ele oferece. É você poder ter um ativo ao portador. E quando você compra fundo de Bitcoin, você está comprando um Bitcoin domesticado, você está comprando um Bitcoin do Deep State. Então não é exatamente a mesma coisa. Você só está exposto ao preço do Bitcoin, mas você não está exposto às demais vantagens que ele pode potencialmente te oferecer, como ser o dono do seu próprio ativo, se proteger de confiscos e outras questões, outros atributos que, na minha opinião, são muito mais importantes do que o preço, entende? Mas sei lá, o sujeito tem 500 bitcoins,
vai botar 1, 2, beleza, então por que não? Não sei, tem casos e casos, né? Também tem que ver qual que é o percentual do seu patrimônio, portanto, que você vai aportar nesse negócio para ver se faz sentido ou não. Próxima pergunta. O Pedro MDC questionou se patrimônio e inventário no Brasil vale a pena fazer uma holding para transferir. Olha, se o patrimônio já está em inventário, meio que já passou do momento ideal para você fazer a holding. Então você vai ter que fazer todo o trâmite de inventário, vai ter que passar para os herdeiros, mas eventualmente, posteriormente, a holding pode fazer sentido sim. Depende de qual que é a natureza do patrimônio, se são vários imóveis, se é um único imóvel, depende da disposição familiar, depende dos custos, depende se você vai conseguir integralizar sem pagar ITBI ou vai ter que pagar ITBI, depende de diversas questões. Mas, geralmente, ter uma holding é mais vantajoso do que ter patrimônio na pessoa física. Eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo chamado Não Tenha Nada no Seu CPF, que eu vou deixar aqui no izinho caso você não tenha conferido. Mas toda regra tem suas exceções, ainda mais em se tratando de legislação brasileira. Aí o Cas Braug questionou qual que é a melhor opção de fuga. Seria aquela que cabe no meu bolso ou se dá para sonhar mais alto em Estados Unidos? Bom, depende. Se você quer ter só um documento para ter o direito de ir residir caso necessário, aí não vale a pena investir suas fichas nos Estados Unidos, porque você vai acabar conseguindo um visto, mas se você não utilizar, vai acabar perdendo, vai ter sido tempo e recurso desperdiçado. Aí, nesses casos, é melhor você investir num documento só, pega do Uruguai, pega do Paraguai. Mas se você pretende ir atrás de uma qualidade de vida melhor, de um recomeço, de oportunidades de empreendedorismo, aí não tem por que sonhar baixo, não. Não tem por que querer se mudar para um país que vai te oferecer alguma coisa muito semelhante ao Brasil. Vai lá no primeiro mundo, onde você tem mais possibilidade de ganhar dinheiro. Mas é claro, não vai dar uma de louco, né? Se programa, faz uma reserva, não chega lá para passar fome, já tenha mais ou menos alguma coisa garantida, não coloque a sua família em posição de risco, como eu vejo muito brasileiro fazer. E às vezes o brasileiro ele vai para Portugal achando que vai ganhar fortunas, mas cara, em Portugal se ganha pouco, ele não se deu nem ao trabalho de pesquisar isso daí. Ele não se qualificou, ele não viu onde que ele pode atuar, como é que é o mercado de trabalho dele no país, então eu iria sonhar grande, mas eu não seria imprudente, certo? Vale a pena sonhar alto, Estados Unidos, e talvez postergar um pouco para que esse plano também caiba no seu bolso. Aí a questionou, supondo, né, que não tenha nunca declarado Bitcoin no Brasil, nem vendido, nem sacado, se poderia ir embora para o Paraguai sem declarar. Bom, no exercício fiscal que você, ou que esse caso suposto, eventualmente morava no Brasil, precisava ter declarado. E você ter saído, ou esse caso suposto... Aliás, borra o nome aí, bota um pi, porque eu falei, mas eu não quero queimar essa pessoa. Então, André, editor, cuidado. Mas enfim, se a pessoa não declarou, ela precisa declarar e retificar as declarações antigas. A Receita Federal do Brasil tem 5 anos para cobrar ali no teu imposto de renda. Só que a obrigação de declarar é uma obrigação acessória, não é a obrigação de pagar. Então, muitas vezes a Receita Federal não vai atrás na prática porque ela não tem muito o que ganhar com isso enquanto você não tiver vendido esses bitcoins. E se a venda se deu após a sua saída e você não precisa, portanto, mais declarar imposto de renda de pessoa física no Brasil porque fez a saída definitiva, aí é menos provável que a Receita Federal fique sabendo, certo? E mesmo que fique, o fato gerador do imposto foi num exercício fiscal no qual você não é mais residente fiscal no Brasil, sim no Paraguai. Então nem seria mais problema deles. Mas você tem que declarar, certo? Aliás, pessoal, evitem esse tipo de pergunta em primeira pessoa, certo? Pergunta sobre seu amigo ou pergunta de uma página que você não segue. Nada contra a pessoa que fez essa pergunta. Aliás, já fez várias perguntas muito interessantes aqui, eu gosto de respondê-las, mas continue fazendo perguntas pra gente, mas cuidado com usar verbo em primeira pessoa. Aí o Vivaldo Zinga questionou se a gente faz abertura de conta em Portugal sem a pessoa estar presente pessoalmente no país. Sim, a gente consegue te assessorar nessa etapa, pode mandar um e-mail pra gente, contato@capitalglobal.com.br.
Não há como garantir, evidentemente, tem que avaliar o seu caso, mas é possível. A minha recomendação para você é o agendamento de uma consulta para entender melhor os pormenores. E também se Portugal realmente é a solução ideal para você. Sendo a solução ideal, quais são os procedimentos que nós precisamos fazer para conseguir a abertura dessa conta. Aí o Money Cap questionou: bancos para abrir conta de LLC nos Estados Unidos sem testa nos Estados Unidos. Deve ser sem estar nos Estados Unidos, né? Sem estar nos Estados Unidos, se você já tem a LLC aberta, o mais fácil é fazer a abertura de contas em bancos digitais. O mais popular deles é o Mercury. Só que ele tem alguns pontos negativos, alguns desafios também, não é todo mundo que consegue fazer a abertura lá. Mas é gratuito e dá para fazer de forma remota. Ah, não quero um banco digital, quero um banco tradicional. Aí você vai ter de contratar um serviço de indicação e nós podemos oferecer isso aí para você. A gente trabalha com alguns bancos da Flórida, principalmente. Bancos regionais, menores, mas todos eles bancos autorizados para funcionar nos Estados Unidos. Se você não quiser contratar esse serviço, aí vai ter que ser esses bancos digitais mesmo. Na sequência, o JF Locatelli questionou se há sigilo no imposto de renda de pessoa física, que, na minha opinião, no Brasil, este documento pode colocar a família dele em risco. Não há sigilo no imposto de renda de pessoa física no Brasil. A gente até tem algumas garantias na lei de que esses dados são privados, que a Receita Federal não vai divulgar esses dados, não vai vender, exceto somente divulgar caso haja um pedido, uma ordem judicial. Só que na prática, a teoria é outra. Na prática, muitas vezes os dados de brasileiros vazam dos computadores do governo e acabam caindo na Deep Web. Então, eu já vi vendendo na Avenida Paulista, há um tempo atrás, CD com dados sensíveis de pessoas, para a pessoa comprar, com e-mail, telefone, endereço. E se isso vaza, provavelmente vaza ali também. Se você perguntasse um pouco mais, eles te venderiam dados do imposto de renda das pessoas. Se você entrar na Deep Web, você encontra de muita gente. Além disso, no Brasil, você consegue acessar praticamente todos os processos. Tem o Juiz Brasil, que mostra vários dados, e os advogados eles conseguem acessar, quase todos os processos são públicos. Eu não preciso ser advogado da parte para poder entrar na base. E muitas vezes o sujeito junta lá o imposto de renda dele para pedir uma justiça gratuita, ou ainda se trata de alguma execução, alguma coisa, a parte contrária consegue uma ordem judicial para que essa informação seja revelada nos autos. E o documento, eles esqueceram de botar lá que é um documento com confidencialidade, aí qualquer curioso joga na internet e acha o imposto de renda de pessoa física dessa pessoa, completo lá com todos os bens. Então, na prática, é muito fácil de conseguir as informações sobre o teu imposto de renda de pessoa física no Brasil. E o que é trágico, porque você tem a obrigação de declarar no Brasil, não apenas a sua renda, como também os bens que você tem. Então, no Brasil, todo mundo sabe de tudo, de todo mundo, no final do dia. Outras culturas, como na Suíça, que eu tive a oportunidade de ir para fazer o Desbravando Bandeiras, isso seria inaceitável. Ia dar uma revolta na população se vazasse dados sensíveis do que eles têm de bens. Eles são muito reticentes com essa ânsia do Estado de querer saber mais sobre o que você tem, de querer controlar a sua vida. E esse ceticismo todo, muito provavelmente, é o que faz eles serem uma sociedade civil tão fortalecida, onde o indivíduo tem o protagonismo e o Estado é muito mais descentralizado. E agora vamos à última pergunta. Sim, pessoal, tá acabando. Infelizmente eu tô me divertindo, eu gosto desse quadro aqui, fazia tempo que eu não fazia. Que foi do Mário Farias. Ele questionou como pagar poucos impostos como freelancer na Espanha. E falou que a lei de Beckham não se aplica. Olha, primeiro ponto é avaliar. Realmente não se aplica a lei de Beckham, porque esse seria o melhor regime, o do trabalhador deslocado. E hoje em dia, boa parte das profissões, como autônomo, é possível você aplicar para esse regime. Não dá para jogador de futebol mais, por mais contra-intuitivo que seja. E
Na lei de Beckham, se ela não for o caso, provavelmente é por alguma questão de regras de CFC ou por alguma questão de você ter um negócio muito presente na Espanha. Mas aí tem, sei lá, o programa para nômades, se você tem clientes fora, enfim. Reavalie se realmente não dá para pegar algum desses regimes, porque a lei de Beckham hoje já nem é mais essa, é o regime do trabalhador deslocado e tem várias particularidades, peculiaridades que você pode observar. Mas beleza, sendo esse o caso, como pagar menos imposto? Bom, você poderia ir para alguma zona especial, a zona especial das Ilhas Canárias. Estive lá, inclusive, quando eu gravei o documentário do Desbravando Bandeiras da Espanha, uma ilha que fica mais para a África, na verdade, mas muito bacana e o imposto para a empresa lá é mais baixo. Ah, não, quero ficar mais próximo da Espanha continental. Bom, aí você pode ir para Ceuta e Melilla, uma das duas cidades, que elas ficam na parte do mar Mediterrâneo, mas no continente africano, mais ou menos ali na altura da Espanha, então você consegue fazer alguns bate-voltas e lá também tem algum regime fiscal mais interessante, só que aí é mais para pessoa física mesmo. Ou, se você quer ficar na Espanha continental mesmo, aí talvez o mais interessante seja você adotar aquele regime para PMS, pequena e microempresas, no qual nos primeiros anos da empresa você tem alguns benefícios fiscais também. De forma geral é isso, eu expliquei isso de forma mais detalhada no documentário sobre a Espanha, que, salvo engano, se chama Espanha, Paraíso Fiscal para alguns, Inferno Fiscal para outros. Fui para Ilhas Canárias, para Alicante, para Barcelona, para Palma de Maiorca, várias localidades para fazer essa gravação, foi um dos que eu mais gostei de produzir. Se você quiser encontrar, você já sabe onde está, desbravandobandeiras.com, ou ainda, se você quer só algo personalizado para você, capitalglobal.com.br. E por esse vídeo a gente fica por aqui. Eu estou realmente muito empolgado com o projeto do Desbravando Bandeiras. Passou rápido, um excelente domingo para vocês. Comam feijão em cima do arroz que nem pessoas normais. Um abraço e até a próxima.